Hoje nós veremos aqui como criar uma database num encode diferente do que o teu cluster foi criado. Quando você dá o create cluster no PostgreSQL, você vai definir um encode para ele, né, um colate, e hoje nós vamos ver como criar diferente disso. Eu tenho duas instâncias aqui do PostgreSQL. Vocês podem ver que elas foram criadas com TF8. Vou colocar aqui teste 1. Então, o TF8 criou o banco normal. No Linux eu vou fazer a mesma coisa, teste 1. Também vai criar normalmente o banco. Agora, se eu, em qualquer uma delas que eu for, né, e eu pedir para criar uma database diferente que o cluster foi criado, por exemplo, eu vou pegar aqui lat1. Ele não vai deixar. A mesma coisa no servidor Linux. Eu escolher aqui teste 2, nome da database, e colocar para lat1. Ele também não vai deixar, tá? Então como é que eu vou fazer isso? É importante saber que os encodes e collates no Linux e Windows eles são diferentes, né? Então eu programei aqui o meu Debiver Enterprise para que me mostrasse mais informações, tá? Vamos começar pelo Linux. Então aqui nos collates eu tenho aqui o ptbr, tá? Então pt_br.is88591, né? E tenho aqui na minha codificação, que é o encode, o suporte ao lat1. Então, se existe isso, se o banco permite, eu vou conseguir criar uma database. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Create database test, né? LC collate ptbr ISO88591, o LC type ptbr ISO88591 e o encode lat1, tá? Então eu vou dar aqui o criar. Espera aí, vamos colocar aqui no Linux, senão vai gerar um erro, né? E aqui foi criado normal a database test, certo? Então atualizar aqui para ele mostrar a database criada. Mas se eu tentasse rodar esta linha no Windows, ia dar erro. A database criada apareceu aqui, certo? Se eu fosse usar no Windows, dá um erro. Vou mudar aqui para o Windows e tentar rodar, ele já me retornou o erro, tá? Ele está falando que ele não conseguiu achar esse colate aqui, ptbr ISO88591. E se você pegar mais informações aqui, tanto na codificação quanto no colate, você vai ver. Ele realmente tem um lat1, né, mas ele não tem um ptbr. Então é importante você ter o conhecimento de qual codificação, pelo menos através, como eu estou fazendo aqui do Debiver, ver o que ele suporta, tá? E fazer uso disso corretamente. Eu trouxe uma situação aqui, no Windows, por exemplo, ele tem o ptbr, tá? Mas vamos ver se ele vai suportar isso. Ele tem o pt-br e o pt_br. Então vamos colocar aqui e tentar criar no Windows com o pt-br. Ele falou que esse colate ele tem que ser no Win1252. Vamos pegar um underline. Mesma coisa, ele está falando que pertence ao encode 1252. Então não adianta eu tentar criar, né, se o colate não pertence ao encode. Se eu pegar aqui, por exemplo, o tipo C, né, e tentar criar no lat1, vocês vão ver que vai dar certo, né? Ele criou minha database test. Então, se vocês querem criar uma database num encode diferente do que o cluster foi criado, né,
tá? Com o comando create cluster, vocês têm que prestar atenção no encode, tá? E se o colete ele faz parte desse encode, esse encode fornece suporte para o colete, tá? Então é isso aí que a gente queria demonstrar hoje.